que foi a necessidade que o apóstolo Paulo sentiu quando ele chega ali na cidade de Atenas. E, como nós já temos dito, ele não foi ali para pregar, ele parou ali para esperar a chegada de Silas e Timóteo. Capítulo 17 de Atos. E o versículo 16, nos diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, esta foi a razão pela qual Paulo foi movido a levar algo ali para aquele povo, para que eles mudassem de vida, E nós estamos tirando aqui algumas lições desse discurso de Paulo em Atenas, sobre mudança de vida, lições com relação à evangelização ou ao evangelismo. E a primeira lição que nós tiramos foi, dentro desse discurso do apóstolo Paulo, a primeira lição foi a lei da semeadura, a lição da semeadura. Que sem semeadura não há colheita, não há frutificação. A segunda lição que nós vimos foi aproveitar as oportunidades, Paulo aproveitou a oportunidade que ele estava ali em Atenas para semear a boa semente. A terceira lição que nós vimos, que nós tiramos aqui nesse discurso de Paulo, foi ter sabedoria, prudência e bom senso na aproximação das pessoas. Nós vimos que Paulo, em nenhum momento ali, ele chamou aquele povo de idólatra, em nenhum momento ele apontou o erro deles, ele aproveitou aquilo que eles tinham, que era uma fé num Deus errado, em vários deuses, inclusive. Ele aproveita aquela oportunidade, aproveita a oportunidade de eles serem religiosos, elogia isso, inclusive, E aproveita a fé que eles tinham num Deus errado e apresenta o Deus verdadeiro, sabedoria, prudência e bom senso na aproximação. E a última coisa que nós vimos no domingo, antes de nós passarmos de cama, foi uma quarta lição, a importância do que e quem apresentamos às pessoas. Nós podemos tirar ali daquele texto do discurso de Paulo que ele não se apresenta como apóstolo, ele não diz que ele pertencia à igreja de Jerusalém, ele não diz que estava sendo enviado pela igreja de Jerusalém, não, o foco dele é apresentar Deus, não a pessoa dele, nem ao grupo que ele pertencia, nem ao sistema que ele pertencia, aquilo que ele cria ou deixava de crer. Ele apresentou, a importância, o que nós apresentamos para as pessoas, irmãos? Quem nós apresentamos para as pessoas? Isso é importante na evangelização. E dentro ainda desse tema, dentro ainda desse pensamento, eu quero continuar, nós vamos ler aqui do versículo, Atos 17, versículo 25 a 28, uma declaração que o apóstolo Paulo faz aqui nesse discurso, quando ele está apresentando Deus, Versículo 25 ao versículo 28, o apóstolo diz, lá no versículo 25, esse Deus que ele apresenta ali aos atenienses, ele diz, esse Deus, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa afirmação, é uma afirmação que acaba chocando, um pouco, muitos de nós. Após ele apresentar o Deus Criador, e através do Deus Criador, ele apresenta Cristo, porque Cristo participou em tudo da criação, João diz que sem ele nada do que foi feito se fez, ele estava presente, ele agiu na criação,
né? E Paulo apresenta aquele Deus que eles tinham lá, que eles tinham feito um altar a um Deus desconhecido. Quando ele apresenta ele Deus, ele diz que esse Deus ele não está limitado a um prédio. Nós vimos isso já também, nós pensamos um pouco a respeito disso, né? E ele não habita, esse Deus ele não habita em nada feito por mãos humanas, né? Ele habita somente naquilo que foi feito por ele mesmo, que é o homem. Então o homem é o tabernáculo, o homem é a casa de Deus, o homem é a morada de Deus. Deus tabernaculiza em nós, nós somos o templo, a casa, a morada de Deus. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, né? Deus habita naquilo que ele fez, naquilo que ele criou, que é o próprio homem que ele criou com uma finalidade, né? De ter comunhão, de andar, de se expressar, né? Não somente na natureza, mas na criação, na vida desse homem, que ele criou para a honra e glória do próprio nome dele, né? Mas o apóstolo Paulo ele não para por aí. Aqui no versículo 25 ele diz, nem é servido, que esse Deus, ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O pastor Tim Keller, em um dos seus escritos, ele diz que o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixam orgulhosas daquilo que Jesus fez. Então essa declaração, irmãos, que o apóstolo Paulo faz aqui, que esse Deus que ele estava apresentando aos atenienses, ele não é servido por mãos humanas, ele frustra, através dessa declaração, e esse pensamento do pastor Tim Keller aqui, né, do falso evangelho, porque o falso evangelho, ele apresenta o evangelho que quanto mais você fizer, quanto mais ativismo você tiver, quanto mais coisa, mais programa, mais isso, mais aquilo outro, isso é o que agrada a Deus. Só que biblicamente não é isso, irmãos. Porque se Deus ele não é servido, né, pelas nossas mãos, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Isso não quer dizer que nós devamos ser uma igreja de braços cruzados. De jeito nenhum. Existe uma diferença, né, entre o que é prioridade, daquilo que a igreja pode fazer, estar fazendo e deve fazer, do que aquilo que não é prioridade. E o falso evangelho, muitas vezes é apresentado isso, quanto mais programas, quanto mais ativismo, quanto mais o calendário estiver cheio, e nós muitas vezes achamos que se o calendário estiver cheio, é essa maneira que nós estamos agradando a Deus, servindo a Deus, e nem sempre, irmãos. Nem sempre. Né? E quando o apóstolo Paulo declara que Deus não é servido por mãos humanas, ele quebra, ele frustra um pouco aqueles que pensam que o muito ativismo, o muito fazer, o encher um calendário, ter um calendário, sabe, cheio de ativismo, de atividades, de coisas, está servindo a Deus, né? Nós confundimos muitas vezes, irmão, nós temos um calendário cheio de programas, achando que esses programas são para Deus, e nem sempre é para Deus. Muitas vezes nós enchemos um calendário de programas, primeiro para manter o povo ocupado. Mas a maioria dos programas é para satisfazer as pessoas, para agradar as pessoas. E nem sempre, irmãos, quando a igreja tem um monte de programa para agradar pessoas, ela agrada a Deus. Porque está mudando o foco. Está mudando o foco. E nós achamos muitas vezes que nós estamos servindo a Deus quando nós estamos correndo de um lado para fazendo um monte de coisa, né? Não é assim. A Bíblia nos mostra que não é isso que Deus quer. E nós sabemos que não é, irmãos. Nós temos consciência disso. Nós temos consciência disso, que muitas vezes há muitas coisas que nós fazemos como igreja,
Muitos programas que a finalidade única é de atender a pessoas, é de agradar pessoas, é de manter pessoas ocupadas, porque se não tiver ocupação aqui, ela corre o risco de ir para o mundão. Não. Vai para o mundão quem tem o espírito com o mundão. Né? Eu não creio que o crente, se não tiver um monte de atividade no local que ele reúne como igreja, ele vai para o mundão. Vai para o mundão quem é atraído pelo mundão. O crente realmente salvo, nascido de novo, ele é atraído por Deus. Eu creio dessa forma, porque a Bíblia me mostra assim. Então, a gente achar que precisa ter um monte de atividade para prender as pessoas. Não, o que prende a pessoa, irmãos, na igreja, como igreja, é Cristo. Se não for Cristo que prende a pessoa, o homem na igreja, o jovem, a mulher, o homem, o adolescente, a criança, né? Nada vai prender. Nada vai prender, né? Então, nós não podemos confundir atividades. A igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo, e um organismo que não tem atividade, a tendência dele é o quê? Só come, e não tem nenhuma atividade, ele não queima calorias. Então, a tendência dele é engordar, é inchar. Alguns poucos têm uma natureza que não vai para lá. Eu mesmo ganhei 4,5 kg. E eles estão alojados só nessa região aqui. E eu tenho que perder. E por que a gente sente que isso faz mal, irmão? É quando você abaixa para amarrar o sapato. Que falta um pouquinho de ar. Porque eu parei de ir para a pista lá da praça do Violeiro fazer a minha caminhada. Passo mais sentado, lendo, estudando, preparando, meditando. Então a igreja, se ela não fizer as atividades bíblicas que ela tem que fazer, ela também vai engordar, ela vai inchar. Mas ativismo é diferente, irmãos. Ativismo é barulho, é movimento. Nós sabemos. Os ativistas tiveram lá na frente do Planalto, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, nós não podemos confundir. E uma das coisas que me chama a atenção é no encontro que Jesus teve. Esse texto aqui está sendo muito, muito usado, mas é um dos textos que mais fala. É o encontro que Jesus teve com a samaritana, lá no capítulo 4 de João. Ali Jesus nos dá uma lição, irmãos, da preocupação dos discípulos. Ele teve um encontro com a samaritana, principalmente lá dos versículos 31 a 38, Quando João narra o seguinte, Evangelho de João. Versículo 31, João diz: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Qual ínterim? Ele tinha conversado com a mulher, tinha apresentado a água viva para a mulher já tinha bebido dessa água, já tinha mudado muita coisa na sua vida, ela tinha corrido lá na cidade avisar os homens: ó, venham aqui conhecer um homem que disse tudo a respeito da minha vida. Ele pintou o quadro todinho, sem nunca ter me visto. Por acaso não é esse o Cristo, o Messias? Então fala que nesse ínterim, enquanto a mulher foi lá, chamar os homens, os discípulos chegaram, que eles tinham ido também à cidade comprar comida. E no versículo 31 do capítulo 4, João diz: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Versículo 33, eles ficam se questionando entre eles. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, versículo 34, é isso que eu quero enfatizar. É a lição que Jesus mostra ali. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Agora, qual é a vontade daquele que eu tinha enviado? Qual era a obra que ele tinha que fazer para aquele que eu tinha enviado? Irmãos, não era milagre, ele fez muitos. Mas tinha algo que era específico da vontade de Deus, que ele tinha que fazer, porque essa era a finalidade única dele. E ele continua aqui, versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele usa algo ali do local, da época, né? Muitas lavouras, ele está... Versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vejam bem que aqui quando Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, ergam os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, irmãos, qual era a comida? Qual era a comida de Jesus? Era fazer a vontade daquele que eu havia enviado, que era o próprio Deus, e realizar a sua obra. Agora, qual que era essa vontade? E qual que era a obra que tinha? E qual que era a obra que tinha que ser feita? Aqui, quando Jesus faz essa declaração, ele está dizendo que a comida, o sustento dele era a sua vida entregue totalmente à vontade do Pai. Porque ele abriu mão de tudo. Ele deixou a sua glória, se tornou carne, se tornou maldição por causa dos meus pecados. Então a vida, a comida, o sustento dele, era isso que o sustentava, é isso que o alimentava. Era fazer a vontade do Pai, a obra que ele tinha que fazer. Né? Isso está justamente, o salmista lá no Salmo 40, se vocês quiserem ir até lá para acompanhar o pensamento, o salmista é um salmo que fala sobre, é um salmo messiânico, né? Lá do versículo 6 em diante, o salmista diz o seguinte, Davi diz o seguinte, escrevendo o salmo, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. E qual que era a vontade que esse salmo messiânico que Davi fala a respeito de Jesus? Qual era a vontade de Deus? Ele fala, não é sacrifício? A tua vontade está dentro do meu coração, né? E a tua vontade, essa é a lei que rege a minha vida, versículo 8. E qual que era a vontade da lei que regia o coração de Cristo? O salmo é messiânico. Versículo 9, Davi diz, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Irmãos, essa era a vontade de Deus para a vida de Cristo. Interessante que o escritor aos Hebreus acompanhe os textos para vocês seguirem o pensamento. O escritor aos Hebreus usa esse mesmo texto, né? Lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 5 ao versículo 10, o escritor diz o seguinte, por isso ao entrar no mundo diz, está falando a respeito de Cristo,
Sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Qual que era a vontade de Deus, irmãos? Qual era a obra que Cristo estava fazendo? E Ele fez? Era que através da sua vida, através da oferta do seu corpo, Ele fizesse o que na vida do homem? O escritor aos Hebreus diz, nessa vontade é que temos sido o quê? Santificados. Essa era a vontade de Deus, porque o homem tinha perdido essa comunhão, essa ligação lá no Éden por causa do pecado. Então a vontade de Deus, quando Jesus vem, era para que ele realizasse isso através do seu corpo. E quando aqui, voltando ao texto de Atos, voltando ao texto de João aqui com a samaritana, quando ele diz, vocês não dizem aí que falta ainda, falta há tempo aí para a ceifa, ergam os olhos, né? Quando ele cita isso, irmãos, né? Ele está dizendo que ele não é somente o Deus criador, a fonte de tudo que existe, lá no versículo 24 de Atos 17, ele diz isso, né? Ele diz que toda a vida tem origem nele. Paulo afirma isso lá em Atos 17, versículo 25 a 26, né? Lá no versículo 28, Paulo diz que aquele Deus que ele estava apresentando, toda a vida dependia dele, sem ele não existe vida. Era isso que ele estava apresentando para os atenienses, era isso que ia mudar a vida daqueles homens, daquela cidade. E quando ele fala isso, ele faz essa afirmativa, ele mostra que Deus é o Pai da humanidade. E isso então cria uma afinidade, uma ligação entre o Criador e o homem, que foi criado à sua imagem, que está lá no versículo 29 do capítulo 17, de Atos. Está conversando com seus discípulos, falando a respeito da preocupação dele, Senhor, você não vai comer? Nós vemos que ali, né, ele mostra qual era a prioridade, qual que era a vontade de Deus, né? Qual que era a obra que ele tinha que fazer. Os discípulos estavam preocupados com a comida. Senhor, você não vai comer? Mas ele diz, a minha comida é outra. Não que ele não comesse, não que ele não sentisse fome, ele sentia fome, ele comia. Ele bebia, ele sentia cansaço, ele dormia, ele descansava. Nós sabemos isso. Mas quando aqui no capítulo 4 de João, versículo 35, ele fala para os discípulos, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que tinha a ver? Comer e levantar os olhos, ver o campo que estava preparado para a ceifa. Irmãos, quando ele diz aqui, levantai os olhos, olhem aí os campos que branquejam, né? Ele está falando justamente a respeito daqueles samaritanos, que a mulher tinha ido lá na cidade chamar, venham aqui conhecer, venham ver um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, né? Então ele não podia parar para comer, sendo que aqueles homens tinham deixado tudo que era importante para eles, tinham vindo ali, porque a mulher disse que ali estava um homem
que tinha dito tudo que estava da vida dela, a respeito da vida dela. Então, irmãos, esse era o campo que estava pronto, que estava branco para a colheita. Ele não podia perder a oportunidade, ele não podia perder o tempo, né? Ele tinha que, a comida dele era fazer a vontade de Deus, que era apresentar a salvação para aqueles homens ali. Ele podia comer depois. Qual que é a lição? Irmãos, quantos de nós deixamos de fazer o que nós temos que fazer para talvez gastar um tempo falando de Jesus para alguém? Muito pouco de nós fazemos isso. Então essa era a vontade do Pai, era alcançar vidas, era salvar. Essa era a obra que ele tinha que fazer. Ele não podia, por causa de um prato de comida, por causa de um lanche, perder a oportunidade de falar, né? De falar para aqueles homens ali. Eles falam, vocês dizem que há 4 meses para a ceifa. Da lavoura vocês entendem, vocês não estão vendo a necessidade aqui de uma colheita? Aqui está pronto para colher. Então, comer eu vou comer depois, mas agora a prioridade, a vontade de Deus é essas vidas, é salvar essas vidas aqui, é mudar a vida dessas pessoas. Essa é a vontade de Deus. E a obra que ele tinha que fazer é a obra da salvação, que somente ele, ninguém mais faz. Essa era a finalidade. Então, aqui nos versículos 36 e 37, quando ele diz, um é o semeador. Qual que é o semeador aqui? Ele indica a pessoa dele mesmo. Está falando dele mesmo, né? Então, um é o semeador, ele indica a sua pessoa mesmo, que semeava a sua vida através da sua morte para produzir muito fruto. Parece que lá no capítulo 12, versículo... Deixa eu conferir aqui para não... Versículo 24 do Evangelho de João. Não é 24. Mas é onde ele fala que se a semente do trigo não cair, não for jogada na terra, ela não produz frutos. Então, quando ele diz aqui, um é o semeador, ele está falando a respeito da sua própria vida, que seria semeada, né, lá na sua morte, para produzir muitos frutos. E lá no versículo 18, quando ele diz que outros trabalharam, né? Quais foram os outros que trabalharam? Nós pegarmos o Velho Testamento, nós sabemos quando esse trabalho começou. Né? Nós vemos que os patriarcas, né? Historicamente, biblicamente, os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento, eles prepararam o solo para a vinda dele. E o último dos profetas que veio foi João Batista, que veio preparar o solo, aplainar a terra para a chegada dele, né? Mas no momento presente ali, quando ele estava conversando com seus discípulos, ele era o que estava semeando as boas novas, né, entre os samaritanos. Por isso que ele fala, vocês dizem que falta 4 meses ainda para, né, levanta o olho de vocês, os olhos aí, vejam aí, o campo já está branco, já está pronto aqui para ser colhido. Então começou lá no Velho Testamento, veio, né, e ali no momento presente era ele. Então os discípulos então são convocados, irmãos, a ceifar o fruto ali na hora, né? Por isso que ele diz, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Começou lá no Antigo Testamento, através dos patriarcas, né, através dos profetas. Agora ali no momento era ele, mas ele já os tinha preparado para eles darem continuidade, né? Então eu os enviei para ceifar o que não semeastes. Ele estava semeando, a semeadura é ele que estava fazendo, mas a colheita quem ia fazer?
eram os próprios discípulos. Irmãos, e aqui então nesse texto do capítulo 17 de Atos, né, o apóstolo Paulo, enquanto ele aguardava os irmãos, ele ergue os olhos. Né? Ele ergue os olhos, ele vê que ali o campo já estava branco. Era ali que ele tinha que colher, que semear. Né? Era ali que ele ia semear, e seguidamente, que a obra do Espírito Santo ela é grandiosa. Ele semeou, mas ele também colheu, né? Ali em Atenas, onde ele está, ele vê os campos prontos para a colheita. Irmãos, Deus não precisa de mim. Essa afirmação do apóstolo Paulo aqui, que Deus não é servido por mãos humanas, é porque realmente Deus não precisa de mim. Né? Mas ele sem mim, ele continua sendo Deus. Agora, eu sem ele, eu não sou nada. Eu sem ele, eu não sou nada. Mas foi a mim que ele escolheu. Foi a você. Foi a cada um de nós que ele lançou, que ele chamou para lançar a semente. Talvez outros venham e vão colher, mas o lançar pertence a mim, irmãos. Naquele momento ali, o lançar a semente para os samaritanos pertencia a Jesus. Ele estava ali. E os apóstolos iriam colher mais para frente, né? Como eu disse, Deus não precisa de mim, mas foi a mim que ele chamou, foi a mim que escolheu. Ele me deu essa oportunidade, né? Coisas que a palavra diz que os anjos anelam, gostariam de estar fazendo isso, esse privilégio que ele me dá. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência, ele diz: ai de mim se eu não pregar. Irmãos, essa é a vontade de Deus. Essa é a obra que eu posso fazer. Às vezes eu faço um monte de programa, mas eu não tenho dificuldade em pregar o Evangelho. E a obra é levantar, ver o campo, está pronto para a colheita. Essa é a vontade de Deus, é alcançar vidas, né? Então, ele me dá, ele me chamou, ele me escolheu, não foi porque eu mereço, não foi por mérito, foi pelos méritos de Cristo, mas foi a mim que ele escolheu, que ele chamou para lançar a semente, e talvez até alguns frutos, colher alguns frutos, talvez outros venham a colher. Porque o lançar a semente pertence a mim, o germinar pertence a Deus, o crescer pertence a Deus. É o que Paulo fala. Né? Naquela encrenca que estava tendo lá na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou disso, eu sou daquilo. Não. Nenhum de nós é nada, nós somos apenas cooperadores. Irmãos, qual que tem sido, quero concluir com essa pergunta, qual tem sido a minha comida na minha vida cristã, no dia a dia que eu tenho vivido até o momento? Eu tenho levantado, eu tenho erguido os meus olhos, eu tenho olhado o campo. Irmão, se tem algo para ser colhido e eu não tenho colhido, né, eu vou ser cobrado. O erguer a cabeça pertence a nós. O levantar os olhos, o ver o campo pronto para a colheita, isso pertence a cada um de nós. Mas não façamos isso achando que Deus precisa, que Deus é servido por mim, né? Como se Ele precisasse de alguma coisa feita por mim. Ele não precisa, mas Ele me dá essa graça. Como disse o Tim Keller aqui, só que nós não podemos confundir, né? O verdadeiro evangelho, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Ele já fez lá na cruz. Então eu não tenho que me orgulhar, eu tenho que me alegrar
né, de ter o privilégio que Deus me dá, que eu fui alcançado um dia pela graça, e ter esse privilégio de mostrar a outros aquilo que Ele fez lá na cruz. Isso sim é obra de Deus, essa é a vontade de Deus. Por isso que quando, antes dele ser assunto ao céu, ele disse, agora vocês vão, façam discípulos, batize-os, ensine-os, né, a guardar. Irmãos, essa é a nossa função como igreja, né? Mas não devemos nos orgulhar, né, com os muitos programas, com os muitas coisas que muitas vezes nós fazemos achando que nós estamos fazendo para Deus e nem sempre nós estamos fazendo para Deus. Que o Espírito Santo nos traga essa consciência. O que é que nós fazemos para Deus? É a semeadura. O que é que nós fazemos para Deus? É o gerar frutos que durem para a vida eterna. É João capítulo 15. Essa é a vontade de Deus. Essa é a obra que Ele quer que cada um de nós faça. As outras coisas faz parte, né, do ajuntamento da nossa vida como igreja, que precisa existir para termos comunhão, unidade, estarmos juntos. Isso é importante, estou dizendo que isso não é importante. Mas a prioridade é levantar os olhos e ver o campo pronto para a ceifa, né? Que Deus assim nos abençoe, que nós entendamos, que nós compreendamos. Estamos chegando já, eu acho que temos vamos ver aqui mais umas 2 lições, né, para nós pararmos por aqui nesse capítulo 17 de Atos. Mas continuem lendo Atos. Vocês sabem que no próximo domingo nós vamos continuar meditando em Atos, né? Isso é bom, né? Isso é bom porque quanto mais a gente lê, hoje a gente lê, não vê, amanhã a gente vai ler, o Espírito Santo nos traz algo ali dentro daquele texto, e cada um de nós tem esse privilégio, né? O Espírito Santo nos mostrar coisas diferentes. Se eu pedisse para cada um dos irmãos trazer uma meditação aqui, cada um traria alguma coisa. Algo que eu não vi, mas o Espírito Santo colocou, fez com que os irmãos vissem. Essa é a grandeza da palavra, né? É a fonte que não esgota, é o manancial de vida. Irmãos, que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe, nos inquiete. Irmãos, vamos levantar os olhos, né? Vamos levantar os olhos. Onde nós vemos que está branco, vamos chegar ali, vamos colher, né? Vamos semear. Se não tiver semeado, vamos semear. Se já tiver semeado e tiver pronto para a colheita, vamos colher. Essa é a vontade de Deus, essa é a obra do Senhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos cantar o hino 170.